Sejam bem-vindos às nossas videoaulas. Antes de prosseguirmos com os conteúdos, destacamos o fato de que videoaulas têm vantagens e desvantagens se comparada à aula presencial tradicional. A videoaula possibilita o estudante para rever o conteúdo. É importante usar os recursos disponíveis para rever. Muitos conteúdos requerem um tempo de maturação, assim como a leitura de um livro-texto. O número de vezes para rever é irrelevante, o que importa é a compreensão do conteúdo e a capacidade de operacionalizá-lo nos problemas. Recomendamos disciplina, estabeleça horário e organização do material para fazer as suas anotações. Anote as suas perguntas e os instantes do vídeo nos quais surgem dúvidas. É normal que um conteúdo tenha que ser revisto várias vezes. A videoaula carece do ambiente de sala de aula, onde há fatores coletivos e inconsciente que ajudam a focar. Por isto, a videoaula requer mais disciplina. Ao assistir uma videoaula, desconecte-se de tudo e de todos que possam interromper a atividade. Artlist.io. Music licensing reimagined. Olá! Neste módulo 4 abordaremos o caso geral de um sistema linear 2x2 e os métodos para resolvê-lo. Vamos usar o método por eliminação de variável para resolver o sistema linear 1 ao lado. Ao multiplicarmos a primeira equação por A21 e a segunda equação por A11, o sistema linear 1 se torna equivalente ao sistema a seguir, o qual, ao subtrairmos as equações, obtemos uma terceira equação. Então veja o seguinte, ao multiplicarmos a primeira equação por A21, temos A21A1, A21A12 e A21B1. E multiplicarmos a segunda equação por A1, temos A1A21, A1A22 e A1B2. Subtraindo as equações, obtemos essa terceira equação. Veja que ao subtrair, os coeficientes de x na primeira equação e na segunda equação são iguais, portanto, ao subtrairmos, eles se cancelam. Sobram apenas os coeficientes de y, portanto, chegamos a essa terceira equação. O sistema linear 1 é equivalente ao sistema 2. Se o coeficiente de y for diferente de zero, segue que podemos dividir para obter os valores de y e x. Veja aqui que se o coeficiente de y nessa equação for diferente de zero, então podemos dividir. Ao dividir, obtemos y igual a essa razão e x igual a esta razão. Então temos que o sistema linear 1 é equivalente ao sistema linear 2. Vamos analisar os casos possíveis. Defina as seguintes quantidades. Determinante de A igual ao coeficiente de y e K igual a A11 B2 menos A21 B1.
segue que temos determinante de A, segue dessa equação aqui, que temos determinante de A vezes Y igual a K. Esse termo, coeficiente de Y, é o determinante de A, e isso aqui é igual a K. Portanto, vale essa equação. No sistema 2, temos as seguintes possibilidades. A primeira é quando o determinante de A for diferente de zero. Isso implica em que, nesse caso, temos y igual a k divididos pelo determinante de A. E também podemos obter x substituindo y na primeira equação. Portanto, se determinante de A igual a zero, obtemos os valores de x e y para quais esse sistema aqui tem uma única solução. O segundo caso é quando o determinante de A é igual a zero. Isso implica que 0 vezes y é igual a k, ou seja, temos essa identidade. Se k é diferente de zero, então o sistema 0 vezes k não tem solução. Se k é igual a zero, chegamos a uma identidade 0 igual a zero, ou seja, uma indeterminação. Portanto, no caso determinante de A igual a zero, ou não tem solução, ou o sistema é indeterminado. No segundo caso, temos essa proporcionalidade entre os coeficientes. Isso implica que as retas têm a mesma inclinação. No caso 2i, as retas são paralelas. No caso 2i, elas coincidem. Então, o que nós temos aqui, ao resolver esse sistema, é exatamente o que já havíamos descrito anteriormente, quando estudávamos a interpretação geométrica para sistemas lineares 2×2. E aqui temos a relação do determinante de A igual a zero, né, exatamente quando a inclinação das retas coincidem. Portanto, aqui temos todas as possibilidades analisadas para tratar a resolução de um sistema linear 2×2. Agora vamos resolver pela regra de Cramer. Usando a notação matricial, o sistema linear ao lado é escrito na forma A vezes um vetor U igual a um vetor B. Defina as matrizes A, X de A e Y de A. Ou seja, associado a um sistema linear 2×2, obtemos três matrizes 2×2, A, X de A e Y de A. Temos os seguintes determinantes. A matriz A nos dá o determinante de A. Por isso, anteriormente, usamos essa notação. A matriz x de A nos dá o determinante de x de A. E a matriz y de A nos dá o determinante de y de A. São três matrizes quadradas, portanto, o determinante delas está bem definido. Observe que o determinante de YA é exatamente a quantidade de K que definimos no slide anterior. A regra de Cramer afirma que determinante de A for diferente de zero, então temos que x igual ao determinante de x de A dividido pelo determinante de A, e y determinante de YA dividido pelo determinante de A. Compare com os resultados obtidos no slide 4, pois a regra de Cramer está apenas reescrevendo o mesmo resultado usando a função determinante. Temos alguns comentários finais. O primeiro
O método da regra de Cramer é muito eficiente para resolver sistemas lineares 2x2. No entanto, para sistemas lineares de junção mais alta, do tipo 3x3, 4x4 e etc., ele é muito ineficiente, ele é lento. Segunda observação, o método de Cramer é ruim quando a matriz A tem determinante igual a zero. Num sistema 2x2, isto ocorre quando temos esta proporcionalidade, ou seja, quando as retas têm a mesma inclinação, isto é, quando são paralelas ou coincidentes. Se o sistema é n por n, ocorre com o determinante de A igual a zero. Relembre condições para que o determinante de uma matriz A, n por n, seja igual a zero. Terceira observação, o método de eliminação de variáveis é mais eficiente. E a quarta observação, quando tratarmos de sistemas lineares 3x3, usaremos o método de eliminação de variável, por ser mais eficiente, também conhecido como método de eliminação de Gauss. Artlist.io. Music licensing reimagined.